Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Matheus Amaral, diretamente do podcast do Multinível. Oi gente, aqui é TM. E como vocês perceberam aqui, eu estou de apresentador, de host desse podcast aqui, porque eu tenho uma convidada muito especial hoje. Quem que é? Sou eu! E o assunto do podcast hoje é: o marketing multinível pode ser considerado um negócio social? Entre ganhar dinheiro e fazer a diferença no mundo, podemos ficar com os dois? Então chama a vinheta. Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é: mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Fala galera, beleza? Então eu tô muito feliz, muito contente de estar apresentando esse podcast hoje para vocês, falando de um assunto extremamente relevante, que é o impacto social que as vendas diretas e o marketing multinível pode gerar na sociedade, né? Porque talvez você conheça o marketing multinível, aquele lado obscuro, né? Aqueles carros, aquelas mansões, aqueles relógios grandes e amarelos que reluzem parecendo ouro, mas na verdade não são, né? Enfim, toda aquela ostentação que muitas pessoas se utilizam para vender o nosso modelo, né? E a gente já bateu de frente com isso várias vezes, principalmente no episódio que a gente fala sobre ostentação, se realmente funciona ou não. E eu vejo que existe um outro lado que talvez os holofotes estejam muito distantes, né? Talvez não chegue essa informação para você, que é o impacto social que a venda direta, a venda porta a porta, a venda de catálogo e principalmente, né, a sua evolução marketing multinível pode fazer numa sociedade, né, ou em pessoas que não têm uma oportunidade de empreender, que acabam começando por essa ferramenta. Então, nada melhor do que falar um pouco sobre negócios sociais, né, com esta minha esposa, minha sócia, enfim, essa pessoa que eu admiro muito, TM Souto. Ela tem uma larga experiência, né, em negócios sociais. Antes de começar no multinível, ela se fez nesse modelo de negócio, trabalhando em empresas de negócios sociais e escreveu até um TCC, né? Como é que chama? O que é o TCC mesmo? O TCC era do direito, mas eu defendia o modelo de negócio social como forma de desenvolvimento para o país. Então, temos uma especialista aqui convidada nesse podcast e a gente vai falar. Então, Tieme, primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Falando o seguinte: o que são negócios sociais? Como é que funciona essa parada? Defina pra gente negócios sociais. Então vamos lá, acho que é legal a gente tentar contar um pouquinho da experiência antes, né? Então, gente, eu conheci o modelo de negócios sociais em 2011, né? Foi através da ONG que eu trabalhava, da Organização Internacional que eu trabalhava durante a faculdade, e aí eu me encantei por esse modelo de negócio e me envolvi com ele até 2016, que foi quando eu saí do meu último trabalho e já estava como triplo diamante na Rinode. Foram quantos anos? Então foram uns 5 anos. 5 anos envolvido nesse modelo. 100% envolvida no modelo de negócios sociais. Tanto é que no final da faculdade eu acabei escrevendo, mesmo que não tenha diretamente não tenha relação direta com o direito, eu defendi esse modelo de negócio como forma de desenvolvimento para o país. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou contar um pouquinho mais das ONGs que eu participei, dos projetos que eu participei por conta dos negócios sociais, mas o que basicamente é um negócio social? A ideia é que a gente tem hoje o primeiro setor, que é o setor governamental, né? O setor público. A gente tem o segundo setor, que é o setor das empresas privadas, né? Que visam o lucro. E você tem o terceiro setor, que é o mais fraquinho, que é o das ONGs, que buscam gerar impacto social na sociedade.
Só que qual que é o grande problema, né, de todos esses setores? O primeiro setor está mais preocupado em organizar as paradas, recolher imposto e fazer o mínimo que ele pode fazer para poder fazer todo mundo ficar quieto. E depois, né, principalmente, temos políticos gerenciando isso, que é que tá bolo doido no Brasil, né? Sim. Nenhuma hora, nenhum período foi muito fácil para o nosso país falar sobre política. Então, assim, a gente tem um primeiro setor que deveria estar pensando no benefício de todo mundo, mas não tá. A gente tem um segundo setor que teoricamente resolve o problema da sociedade, mas no final das contas visa muito mais o lucro. Primeiro eu foco em ganhar dinheiro e por meio disso eu também crio um produto de valor, uma empresa precisa criar um produto de valor que resolva o problema de alguém. Sim. Só que ela não está pensando em vender isso somente até o ponto de resolver o problema. Ela pensa em extrapolar isso para cada vez vender mais e socar produtos na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, assim, uma coisa é a empresa que vende sapato para quem não tem sapato. Outra coisa é a empresa que vende sapato de 10 mil reais para quem quer pagar um sapato de 10 mil reais, entendeu? Entende que uma resolve um problema, a outra vende luxo, status, então não está necessariamente ligada a resolver o problema em si, né? Então, assim, a gente tem hoje um segundo setor muito preocupado em gerar lucro, né? Retorno pro acionista. Exato. E a gente tem um terceiro setor que tem muita dificuldade em se financiar, porque o terceiro setor, gente, ONG, depende ou do primeiro, né, de uma lei de política pública para poder facilitar a vida deles, né, que nem era a Lei Rouanet, que até, tipo, não existe mais, e o segundo setor, ela precisa, ou as ONGs conseguem doação do segundo setor. Qual que é o grande desafio, né, já mencionando o que a gente comentou no episódio passado, qual que é o grande desafio das ONGs? Elas têm muitas dificuldades de alavancagem. Elas não têm escala. É difícil escalar porque você não ganha dinheiro, aí você depende de doação, e aí a doação, conforme a economia oscila, Exato. Diminui ou cresce. Então, por exemplo, a ONG, a ONG fica dentro da favela para ajudar as crianças. Ela tem uma área de captação de recursos, e eu falo isso com propriedade porque, eu trabalhei em mais de 10 ONGs a vida toda. E nenhuma ONG sabe captar recurso com habilidade, elas têm muita dificuldade nisso, e tipo assim, no final das contas, não tá na mão dela conseguir esse recurso, tá na predisposição do empresário em dar esse recurso para ela. Então, é muito difícil uma ONG conseguir escala. Então, tipo assim, e eu trabalhava com ONG, era muito difícil, 50 reais são valiosíssimos, 100 reais são valiosíssimos, porque você não tem escala, você não consegue ter uma estratégia de longo prazo, você tá o tempo todo correndo para sobreviver e não para poder crescer na ONG. E aí, qual que é o conceito de negócios sociais, caso vocês nunca tenham ouvido falar? O negócio social, a ideia é que ele seja um setor criado ali entre o 2 e o 3. Então, é um negócio que a gente chama de... tem vários apelidos, né? Setor 2,5, que você é uma empresa que lucra, mas o produto dessa empresa gera impacto social. A principal preocupação dessa empresa não é no lucro, mas sim no impacto social. Só que ela se utiliza de mecanismos de mercado, isso é, precificação, oferta e demanda, para poder sobreviver. Então, porque uma ONG, qual que é o desafio da ONG? A ONG que cuida das criancinhas na favela e vende pano de prato para poder pagar as contas, ela tem duas atividades principais. Ela tem uma atividade que gera impacto, que é cuidar das crianças, e ela tem uma segunda atividade, que é vender pano de prato para poder fazer dinheiro para as crianças. Entende que no final das contas, se essa ONG cuida mais das crianças, ela não vende pano de prato direito. E se ela se focar mais em vender pano de prato, ela não vai cuidar das crianças. São duas atividades que não são incompatíveis, mas é muito difícil uma empresa, gente, tipo, ter duas atividades que são core business. Que são core business, entendeu? Sem perder o foco. Quando você fala de Ambev, você tá falando, a Ambev só faz uma coisa, gente, só vende cerveja, entendeu? Tipo, ela não vende cerveja e vende pano de prato, entende? Então, assim, é muito complicado essa questão. Então, o que é um negócio social? Vamos tentar explicar com exemplos. É um negócio cuja atividade principal gera lucro e impacto ao mesmo tempo, certo? Então, vamos a um exemplo. Eu gosto muito de um exemplo que fica bem didático, que é o Embrace, né? O Embrace é uma incubadora portátil criada na Índia, foi criada por um grupo de estudantes. O que acontecia na Índia, né? A Índia é um país continental, tão grande, né? Um pouco menor que o Brasil, mas tão grande quanto o Brasil, muito mais populoso do que o Brasil, com a população basicamente mais rural do que urbana. E essa população rural, em todos os lugares do mundo, existem crianças que nascem prematuramente, né? Crianças prematuras, bebês prematuros. E o que acontece? Na zona rural da Índia, você tem muito menos acesso à energia elétrica do que no Brasil, muito menos acesso a saneamento, vários outros problemas. E aí, muitas crianças que nasciam na zona rural,
elas morriam. Muitas das crianças que nasciam prematuras na zona rural da Índia morriam por um simples motivo: elas não conseguiam manter a temperatura corporal delas. Por isso que um neném prematuro, às vezes, ele precisa ser colocado em uma incubadora para poder manter a temperatura dele de 36,5 graus para poder não morrer. Então, um problema tão simples como uma incubadora não chegava nas áreas rurais da Índia e os nenês morriam. O que esses jovens inventaram, né? Eles inventaram uma incubadora portátil. Quanto custava na época que eles criaram a Embrace? Uma incubadora tradicional que precisava de energia elétrica. $2.000. $2.000, ou seja, hoje quase R$12.000, Exato, né? Dólar a 6 no Brasil. E era porque era caro? Também, mas outro problema, não tinha energia elétrica na zona rural. Então não adiantava levar a incubadora que precisa de energia, porque não ia funcionar. Aí o que esses jovens inventaram? Eles inventaram tipo uma manta térmica. Imagina assim, uma manta térmica para embrulhar um nenezinho. E atrás dessa manta vai uma bolsa de gel, um gel especial X lá, que você ferve na água em 5 minutos e ele mantém a temperatura, o gel, ele segura a temperatura de 36,5 graus durante até 12 horas. Você encaixa essa bolsa de gel. Então você não precisa de energia elétrica, você precisa de fogo. Para ferver a água, põe a bolsa dentro da água, esquenta, a bolsa de gel vai atrás da manta térmica e mantém o bebezinho lá aquecido por 12 horas. Esfriou, a mãe tira a bolsa, esquenta de novo e deixa. Quanto custava o Embrace? $60. Então, a gente trouxe uma solução que resolvia os dois problemas, né? A falta de incubadora e a falta de energia elétrica. O preço da incubadora e a falta de energia elétrica. A um preço muito mais acessível, né? E sem precisar de energia elétrica. Ou seja, quanto mais aquela empresa vendia, mais sobra, né, no fim do mês, lucro ela teria no período. Só que esse lucro ele não era revertido para os acionistas. Isso. Era voltado 100% para a empresa para fazer crescer, mais, para alavancar, para reinvestir mais. E distribuir. Então, um dos conceitos, e aí eu queria que você me explicasse, os negócios sociais, eles precisam distribuir lucro ou não? Isso, então vamos entender um pouquinho. Só terminando a questão do Embrace, o que é legal então? Você tem um produto que é uma incubadora portátil que gera impacto, mas vamos lá, eles poderiam doar? Uma ONG normalmente doaria, certo? O que eles faziam? Eles vendiam a incubadora para a mãe. Tá, você teve um neném prematuro? A gente tem uma solução. É vendida a um preço muito mais barato? Mas você resolve o problema da mamãe não querer perder o filho dela, pelo amor de Deus. Então, você tem um produto que gera lucro e impacto ao mesmo tempo. E isso reduziu em 90% a taxa de mortalidade de nenês prematuros da Índia, na zona rural da Índia. É um problema muito específico? É muito específico, mas se a gente parar para pensar que existe um grande negócio social para resolver cada pequeno problema do mundo, aliás, existe um site, eu preciso pesquisar aqui e lembrar, existe um site que eles têm, gente, nesse site tem mapeado todos os problemas do mundo e todas as possíveis soluções para eles, só não existem pessoas para executar essas soluções. Caramba, que genial! Eu vou pesquisar depois desse site. E aí, então, vamos lá. Quem criou esse conceito? Muhammad Yunus, certo? Um cara de Bangladesh, um senhorzinho, professor. Ele criou esse conceito através de um banco de microcrédito, certo? E para ele, na cabeça dele, um negócio social não poderia, respondendo agora a sua pergunta, Matheus, ele não pode distribuir lucro. Por quê? Porque na cabeça dele, se o negócio social começa a distribuir lucro, em algum momento ele vai se perder e vai reduzir a atenção para o impacto social e aumentar a atenção para o benefício dos acionistas. Então, a partir do momento em que uma empresa começa e fala assim, 100% do que a gente lucrar, a gente vai reinvestir no próprio negócio para o negócio crescer, você tem um holofote voltado para o impacto social que nunca vai perder o foco, entendeu? Você nunca vai perder o foco do impacto, né? Nunca vai se tornar em algum momento mais interessante o lucro do que o impacto social. Então, o fim da empresa um negócio social na visão do Muhammad Yunus, que inclusive foi Nobel. Foi Nobel da Paz. Da Paz, que todo o lucro de uma empresa tem que ser revertido, porque já que ela faz um impacto na sociedade, quanto mais dinheiro eu conseguir injetar nessa operação, mais vidas ou mais impacto eu vou criar. Exato. Faz muito sentido. Quem criou esse conceito foi esse Nobel da Paz, o Yunus. E o Yunus recebeu o Nobel justamente por não só ter criado um negócio social, que foi o primeiro de todos, que é o Grameen Bank, o Banco dos Pobres, mas também por ter criado o conceito em si, né? O conceito em que dezenas de outros
centenas, milhares de outros empreendedores se inspiraram, né? E hoje criou um movimento no mundo inteiro, em que existem várias empresas, várias organizações, vários grupos de pessoas que apoiam esse setor para que ele cresça e se fortaleça. Né? Existem algumas organizações que acreditam que no futuro só vão existir negócios sociais, que não vai ter mais espaço, né? Para quem acredita no futuro da humanidade, né? Porque quem não acredita não acha isso, mas sendo uma pessoa otimista que sou, eu acredito no futuro da humanidade, eu não acho que vai caber mais espaço para uma empresa que degrada o meio ambiente para poder gerar lucro. Não faz nenhum sentido esse tipo de comportamento, mas somente empresas que se responsabilizam e cuidam do ambiente, das pessoas, são 100% sustentáveis, que pensam no impacto social delas, não só social, mas ambiental, cultural, econômico delas, o impacto que elas geram positivo no mundo, e não mais só empresas que se preocupam apenas com o lucro, entendeu? E é diferente, por exemplo, de uma empresa que simplesmente vai lá e gera vamos lá, ela emite CO2, não cuida, não filtra, sabe, emite, e aí vai lá e abre uma ONGzinha para poder compensar de outro lado. É diferente. O negócio social, ele é 100% voltado... Ele não caga pra depois tentar arrumar, entendeu? Ele já age de forma a... Ele vem pra restaurar e não pra cagar e equilibrar, entendeu? Ele vem pra salvar aquele problema, né? Muito legal. Fica bem claro. E aí o Yunus, ele também criou um negócio social em Bangladesh. Isso. Como é que funcionava esse banco aí? Então vamos lá, como é que funciona o Grameen Bank, né? O Grameen Bank, o Yunus, ele era um professor. Bangladesh, gente, na época ele era professor, era um país que vivia muito na miséria. Eu não lembro agora o percentual, mas era tipo assim, mais de 60% da população vivia com menos de $1 por dia, né? Aquela alto nível de miséria. E ele... professor de economia, começou com os alunos dele a pesquisar qual seria o impacto que o empreendedorismo levaria para as comunidades de Bangladesh. Então, com os alunos dele, eles resolveram começar a emprestar dinheiro para as comunidades, para as pessoas começarem a empreender, abrirem pequenos negócios em suas comunidades. Pequenos negócios que ajudassem a própria comunidade. Então, por exemplo, eram basicamente muito rurais as comunidades. Então, uma mulher que vai fazer um empréstimo para abrir um negócio de fazer cestas. Um homem que vai abrir um negócio para comprar rede para pescaria. Para pegar o leite, para processar o queijo e distribuir na comunidade. Exato. Então, como é muito pobre e rural, então você está falando de pequenos... é um outro que vai abrir um negócio para comprar uns fios para trabalhar como eletricista, sabe? Então, são pequenos negócios. E o Yunus, ele resolveu abrir esse negócio para gerar crédito para as pessoas. Só que não era um crédito que a gente está acostumado. De 5 mil, 10 mil, 15 mil reais aí, ou 50, 100, 150 mil reais para abrir um negócio, que normalmente é o valor que a gente vai emprestar. Os créditos que o Yunus cedia eram muito pequenos, né? Numa média aí de $26. $26, ou seja, aí com, sei lá, 150, 200, 250 reais, você injetava o capital inicial para um pequeno empreendedor, né, começar o seu negócio, e ele começava a girar e oferecer produtos de qualidade para a comunidade. Exato. E aí o Yunus, depois de 5 anos com o negócio, ele começou a perceber que se ele emprestasse para as mulheres, o impacto era ainda maior. Porque as mulheres, elas tendiam, quando elas pegavam esse dinheiro, faziam um negócio e lucrava com o negócio, ela voltava o dinheiro para a família. Então, ele, a partir do 5º ano, começou com uma política de apenas emprestar dinheiro para mulheres. Que foi um negócio interessante. Eu cheguei a ver uma reportagem dele que, assim, culturalmente, né, o homem na Índia... Em Bangladesh, se sobressaía, né? Tipo, tomava frente, todas as culturas... As culturas são muito voltadas... voltadas pro homem. E aí as mulheres, elas tinham receio, né? Tipo, não, o meu esposo cuida dos negócios, etc. E aí, empiricamente, eles começaram a dar dinheiro, aleatoriamente, e eles perceberam que, as mulheres, elas pagavam melhor, né? Elas honravam. Isso, a inadimplência era menor entre as mulheres. Ou seja, as mulheres davam menos calote que os homens. E segundo, que para cada real dado a uma mulher, como é que ela gastava? 80% da renda voltava para a família.
Ou seja, da renda gerada, 80% desse dinheiro voltava para o benefício da família, enquanto o homem... 40%. 40%, né? A gente é um puta de uns cuzão, né? Então, o que ele percebeu? Que se ele queria melhorar a qualidade de vida da população, ele precisava enriquecer a população. Como é que ele fazia isso? Ele não era emprestando dinheiro para a galera gastar, era empreendendo a população, educando a população a empreender. E como é que todo mundo que quer empreender precisa ter um ponto de partida. E aí ele emprestava pequenos montantes de dinheiro. Aí a mulher emprestava um pouquinho, pagava, honrava esse pouquinho, aí emprestava um valor maior para investir, crescer, honrava esse valor maior. A inadimplência, gente, aí você pensa assim, mas qual que era a garantia, né? Eu trabalhei em banco, velho. Geralmente quando você dá um empréstimo pra alguém, você fala assim, cara, qual que é a garantia? Que você vai me dar teu carro, vai me dar tua casa. Agora pensando em alguém que não tem poucos recursos, a garantia, o que ele pedia de garantia? Nada. Na verdade, a garantia era o método dele era empréstimos em grupos. Então, as pessoas elas se reuniam em grupos. Então, eram, por exemplo, 5 empréstimos para 5 mulheres diferentes. E uma funcionava como garantia da outra. Então, você confia em todas as outras 4? Confio. Então, se uma não paga, as outras 4 pagam pela que não paga. Só que como elas são mulheres da vizinhança, primas, amigas, familiares, se ela não pagar, ela vai ficar mal entre as pessoas que ela conhece. Então, elas não deixavam de pagar. Tipo fiadores em grupo. Tipo fiador em grupo, exato. E aí, o que é muito incrível, né, do Yunus? Que ele conseguiu ajudar o país a sair da miséria, né, com um microcrédito. Então, depois do Grain Bank vieram dezenas, centenas. Hoje no Brasil existem bancos de microcrédito com essa mesma função. Se não me engano, o Banco Pérola de Sorocaba ainda funciona, né, dessa mesma forma. Então, são bancos que pensam muito mais no... Gente, olha isso, um banco que está preocupado no impacto social e não no lucro. Isso é muito genial, sabe? E a inadimplência para vocês terem uma ideia, a inadimplência do Yunus não chega a 2%. Gira em torno de 1%. Isso é 1%. É menor, gente, do que a de um banco tradicional. Vocês acreditam que a inadimplência que o cara tinha é menor? Isso é, ele tomava menos calote do que o Itaú, por exemplo. E isso é tipo, eu acho mágico, entendeu? Por conta da confiança, do impacto social que isso gera, da força da comunidade na hora de funcionar como esse grupo fiador. Então, muitas coisas assim, muito legais vieram dele. E aí, do Yunus vieram aí centenas e dezenas de movimentos e organizações internacionais voltadas para os negócios sociais no mundo, né? Ele tinha uma crença, né? Tinha uma frase que ele falava sobre acesso, como é que é? Não, essa é do Amartya Sen. Existe um filósofo, um economista, na verdade, indiano, chamado Amartya Sen. Uhum. Tem um livro dele que é muito bom, que se vocês quiserem ler mais sobre isso, chama Desenvolvimento como Liberdade, em que o Amartya Sen, ele fala que pobreza, gente, não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de acesso. Ixi. Falta de acesso à informação, principalmente. Falta de acesso à educação, principalmente. Falta de acesso a dinheiro, principalmente. Falta de acesso a conhecimento no geral. Então, o Amartya Sen diz que os países subdesenvolvidos e pobres não são pobres porque não têm dinheiro. Eles são pobres porque a população não tem acesso devido a informação, dinheiro e educação. Então, por isso que quando a gente, pensando nesse estilo Amartya Sen de pensar, quando a gente pensa em desenvolvimento no Brasil, a gente precisa pensar em como levar acesso principalmente informação e educação a mais gente. Se vocês forem parar pra pensar, a internet, gente, ela é tipo uma puta ferramenta de democratização da informação do planeta Terra, entendeu? Então, assim, só que acontece, as pessoas não são minimamente educadas pra usar a internet pra poder buscar informação. Então, tipo assim, ela tem a ferramenta de informação na mão dela. Então, hoje no Brasil, quase todo mundo tem acesso a um celular, uma rede de internet. Só que as pessoas ficam vendo memes, entendeu? Gatinho. Elas não usam essa ferramenta pra estudar. Elas usam essa ferramenta pra, tipo, fazer aquilo que elas foram treinadas a fazer, que é, tipo, nada. Entendeu? Então, assim, a internet, ela vem como ferramenta. Mas se você não sabe usar a ferramenta, não adianta muito, entendeu? E aí, inclusive, falando sobre isso, né, eu queria falar um pouquinho, mas por que você sabe tudo isso? De onde veio seu conhecimento sobre isso? Então, em 2011, quando eu entrei numa organização internacional da faculdade, eu conheci o modelo de negócios sociais através de uma organização brasileira chamada Artemisia, lá de São Paulo. E pela Artemisia, eu fiz parte do movimento Choice, que foi um movimento de universitários que propagavam os negócios sociais no Brasil. A Choice já teve mais de 30 turmas. Eu fui parte da primeira turma e da primeira turma de mentorados. Então, eu viajava o Brasil treinando pessoas sobre esse modelo de negócio. Então, foi o primeiro contato que eu tive. Da Choice, eu conheci a Potência Ventures, que foi um fundo
britânico de investimento apenas em negócios sociais, e eu fui embaixadora desse fundo no Brasil durante 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Eu era tipo uma estagiária à distância do fundo para poder mapear negócios no Brasil e acelerar esses negócios no Brasil. E aí foi por causa desse trabalho que eu fiz pela Potência, que chamava ED, o projeto, eu tive contato com centenas de negócios sociais no Brasil todo. E foi por conta desse trabalho que eu fiz, de conhecer centenas de negócios sociais no mundo todo, que quando eu morava em Curitiba, quando me formei da faculdade, sabe aquele meu salário que eu sempre falo que ganhava R$1.215? Por que eu me submetia como advogada formada com ordem na mão a ganhar R$1.215? Porque eu trabalhava no negócio social. Pela missão. Era pela missão. Então eu trabalhava numa empresa chamada Terra Nova Regularizações Fundiárias. Acho que é o único, eu tive muita sorte, porque é o único negócio social que mistura direito com negócio social. Então, basicamente, para vocês entenderem o que eu fazia na Terra Nova, né? A Terra Nova é uma empresa que faz ela regularizava terras, áreas de invasão. E quando eu falo área de invasão, não é o que vocês pensam de MST, essas coisas. Não tem quase nada a ver com isso. Mas, basicamente, uma área de invasão... Áreas, quando elas são invadidas, os caras que invadem, eles não moram lá. Eles eles vão lá, loteiam, colocam umas cerquinhas bem meia boca e vende para as pessoas. Pessoas que compram, que sabem que a área é invadida, mas elas querem morar. Daí elas fazem umas casinhas bem panguela. Por quê? Porque elas têm medo que o dono chegue lá e tire elas de lá. E vai passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. De repente vai fazendo uma vielinha mais firmeza, eles fazem um sistema de gato, puxa energia, puxa saneamento, faz os próprios saneamento. De repente já tem uma casinha ali melhorzinha e de repente vende para uma terceira pessoa. Que não sabia de nada. Que às vezes não sabe que a área é invadida. E aí o proprietário vai deixando, entendeu? Às vezes não sabe que a área é invadida. Esse fazendeiro ricaço que não tem controle da terra, de terra parada. E aí vende 3, vende 4, vende 5. Aí passa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí teoricamente dá o período de uso capião, só que você não tem uma posse adequada da terra, porque você às vezes não produz. E aí de repente aparece um asfalto. Aí de repente essa galera se organiza numa associação de comunidade que elege um vereador que põe energia elétrica, que põe saneamento. E de repente isso vira um bairro de São Paulo com 300 mil habitantes e você não faz ideia que aquele terreno foi invadido no passado e que aquelas terras, aqueles lotes, não estão nos nomes dos moradores, estão no nome de um grande proprietário que já morreu o filho e já tá no nome dos netos. Quer dizer, eu sou um ricão que tem lá muitas terras, meu pai, meu avô herdou, e aí, cara, de repente eu descubro que naquela terra que eu teria, que seria minha, porque eu sou herdeiro, eu tenho posses em relação a isso, tem o bairro inteiro. Tem uma comunidade com 80 mil famílias morando. E aí... Aí muita treta, vixe, aí pensa, a prefeitura não quer se meter, porque não vai tirar as pessoas de lá. O proprietário tá com uma treta enorme de inventário, nome e tal, provar que é dele, e ele também não tem força pra chegar lá tirando a galera, porque ele precisa de uma ação pra poder fazer isso. Juiz nenhum quer dar o direito pro proprietário, porque, você foi forgado de largar a terra parada. Você tem um problema social bruto, e aí você tem um monte de morador que mora... E eles não sabem que a terra não é deles, porque eles pagaram pelo lote, entendeu? Eles não sabem que precisa registrar em cartório, né? Eu comprei de alguém, pagar imposto e tudo mais. Eles pagam de alguém, fazem contrato de gaveta que não serve pra nada. Gente, é uma treta. E assim, se eu contar pra vocês que a área urbana do Brasil, mais da metade é área de invasão... Que? Mais de 50% das áreas do Brasil são áreas... urbanas, são áreas de invasão. Ou seja, alguém tá morando no terreno de alguém. Na sua cidade, provavelmente é seu bairro vizinho. Se você, de repente, hoje não tem título de propriedade do seu lote, pode ser que seja uma área de invasão. Então, o que acontece é... Olha que treta, né? E aí o que a gente fazia na Terra Nova a gente arrumava essa treta. É um vespeiro total. A gente fazia acordo entre os proprietários, os moradores, entrava com uma ação, certo? Fazia o projeto da prefeitura e fazia os moradores pagarem pelo lote, pagava pro proprietário, mas um valor muito abaixo do preço de mercado. Porque, querendo ou não, aquela terra teve uma alta valorização por conta do trabalho que os moradores fizeram. Então a gente, fazia o trabalho de conscientizar os moradores, falar, você pagou, mas esse terreno não é seu, você vai ter que pagar de novo, porque é justo. Aí tinha que falar pro proprietário, olha, eu sei que essa terra hoje vale 2 bilhões, mas você só vai receber 100 milhões por ela. Por quê? Porque você foi um forgado que largou ela parada, entendeu? Então, era assim, basicamente pra vocês terem uma ideia, quando é rápido demora 20 anos, o processo todo. Então, e aí envolve prefeitura, envolve estado, envolve projeto, envolve cartório, envolve proprietário, envolve moradores. A Terra Nova era a agulha e a linha para costurar todos esses interessados. Exato.
E aí eu trabalhava na parte social, então eu ia para as comunidades fazer o relacionamento com os moradores. Eu gostava muito do que eu fazia, né? Porque eu via sentido. A única coisa eu trabalhei lá 2 anos e nada evoluía, porque é muito lento. E outra, eu ganhava muito pouco. Então, assim, para vocês terem uma ideia, essa minha história nos negócios sociais, e eu decidi que quando eu me formasse, eu ia trabalhar com negócios sociais. Eu ia ser empreendedora, mas eu ia empreender no negócio social. E de repente o Matheus me trouxe a Rinodê, né? Oh, meu Deus, caos na terra, ostentação, Lamborghini, BMW, e eu de bota nas comunidades, mapeando, falando com o morador que vivia 5 pessoas com um salário mínimo. Tipo, pra mim foi muito choque, né? Na verdade, já fazia 2 anos que eu tentava trazer a TM pro multinível. E eu odiava o multinível por conta justamente não era a minha cabeça, entendeu? E as outras empresas que eu desenvolvi, né, tinham produtos caros, produtos foco classe A, classe B. O branding do multinível é venha para o multinível e fique ricão. E aí, me venderam essa marca. E eu falei, eu não quero ser ricona, entendeu? Tipo, eu não quero fazer um negócio que ser ricona. Eu quero fazer um negócio que gere impacto social. Meu filtro era outro, minha motivação era outra. Aí aconteceu o caso do seu Pedro, que eu acho que eu já contei algum episódio pra vocês, mas eu vou contar de novo. Eu tava numa dessas comunidades, eu tava em São Paulo, morava em Curitiba, mas tava em São Paulo trabalhando numa comunidade. Falando muito rápido, né? E aí tinha o seu Pedro, que tinha uma esposa e um filho. E ele morava numa área dessas, ele sabia que a casa dele era irregular. E ele tinha uma mercearia na frente de casa. E ele vendia coisas de mercearia, produtos básicos, assim, para casa, limpeza, comida, cesta básica, para os vizinhos ali da comunidade. Vendia uma média de R$500 por mês. Tipo, sabe aquelas mercearias de portinha? R$500 que não pagava quase nada, né? Então, tipo assim, é muito comum nas comunidades energia gato, água gato, e não paga pelo imóvel. Mas não pagava nem a comida da família. E eu ficava muito próxima, ficava muitos dias, semanas nas comunidades, trabalhando com eles. Acabava ficando muito próxima, ainda mais quando era dono de mercearia, que eu ia sempre almoçar, buscar as coisas. E um dia eu tava lá numa comunidade, né, em São Paulo, na zona leste de São Paulo, era tipo assim, vai chegando no Tatuapé, pega um busão, vai até o ponto final, pega outro busão, vai até o ponto final, anda mais uns 3 quilômetros e chega na comunidade. E aí ele virou pra mim, e nessa época eu já tava trabalhando na Rinodê, mas eu não misturava, né? Não misturava a Rinodê com o meu trabalho. Ele perguntou, Fia, a gente tá passando um aperto tão grande, como é que a gente faz? Você não sabe nada, eu tô disposto a fazer qualquer coisa, arrumar um emprego, um trabalho, me arruma alguma coisa pra vender, que eu topo fazer qualquer coisa pra fazer dinheiro, né? A gente não tem muita oportunidade. E aquilo me deixou um pouco chateada, porque, querendo ou não, eu fazia 3 vezes o meu salário, né, eu ganhava R$1.200, eu fazia 3.500 fácil, com vendas na Rinodê. E aí, eu tava com produtos, né, na mochila, e aí no dia seguinte, pensei, no dia seguinte levei pra ele um produto aberto, e falei, seu Pedro, eu trabalho com essa venda, mas o senhor não pode contar pra ninguém, que eu tô te dando pra você vender isso aqui, mas se o senhor vender, eu trago aqui o produto que o senhor vender. De um dia pro outro, ele me deu 4 perfumes. E no primeiro mês, 7 perfumes, né? Então assim, não foi muito, se você parar pra pensar no potencial que dá, mas se você parar pra pensar que ele fez quase R$1.000 no primeiro mês, ele não tinha cadastro, não tinha nada, ele vendeu, me pediu, eu levei, ele entregou, e aí ele dobrou a renda dele com uma ferramenta que eu dei pra ele por algum acaso, né? E aí, aquilo, eu ainda não tinha caído de coração na Rinodê, e quando eu vi aquilo, né, o seu Pedro, com aquela dificuldade toda, conseguindo fazer R$1.000 a mais, dobrando a renda familiar dele, que passou de R$500 para R$1.500 a mais, vendendo 7 produtos, e ele vendeu 7 perfumes, gente, dentro da comunidade. Então, porque... E aí eu percebi assim, mas, como é que esse povo todo tem grana para comprar perfume? É aquilo, a gente tá falando de produto básico, sabe? As pessoas desejam, as pessoas querem perfume de marca. Na época era o Tradução Gold, as pessoas querem ter acesso, elas querem ter, entendeu? Então elas fazem. Agora, assim, vamos combinar que perfume ainda não é tão necessário assim, mas quando a gente tá falando dos produtos da Rinodê, de higiene, os básicos, shampoo, condicionador, desodorante, pasta de dente, você tá falando de produtos muito básicos, de toda a comunidade, toda pessoa, por mais pobre que ela seja, ela precisa desses produtos. E ela não quer ter acesso ao baratinho, entendeu? Ela quer ter acesso ao produto bom.
E aí, às vezes, essa pessoa vai até um Carrefour e compra esse produto, até um Walmart, até um hipermercado, e ela vai lá e ela compra esse produto em uma cadeia de um grande grupo, né? E esse dinheiro da comunidade sai da comunidade para ir... vai para, por exemplo, se ela compra no Walmart, vai para gringa. Vai para os Estados Unidos. Então, por que não, né? Ela revender os produtos, ela entrega uma facilidade na venda porta a porta, na venda direta, o produto chega até você, você tem um atendimento melhor e você deixa o dinheiro rodando dentro da comunidade, pessoas ganhando dinheiro com isso. É muito poderoso, né? E aí, quando o seu Pedro fez isso, eu cadastrei ele entrou no kit revendedor na Rinode. E ele vendeu os produtos da Rinode durante um bom tempo, ele deu quase um ano, assim, depois a comunicação era muito difícil, não tinha celular, então, tipo assim, era muito difícil eu lá de Curitiba acompanhar ele em São Paulo, mas eu via lá o trabalho dele e sabia que ensinei ele a fazer pedido, ir na franquia, comprar, e aí depois desse dia que o seu Pedro voltou me contando que tinha feito R$1.000, foi quando eu entendi o modelo de negócio que eu tinha na mão, né, na verdade, a Rinode, o multinível, a venda direta, a Rinode é mal interpretada pelos próprios consultores, né? As pessoas só vendem a grana. Porque no final das contas a gente quer grana mesmo, sabe? A gente como ser humano é sexy ter dinheiro, é poder, é status, a gente quer tudo isso. Mas pra mim, com o meu filtro que eu tinha na época, ajudar o seu Pedro era extremamente mais importante e ainda é, né? Eu ainda vivo essa realidade, ainda é mais importante ajudar os milhares e milhões de seu Pedro que existem nesse país do que necessariamente andar de Lamborghini por aí. E eu não tô me desfazendo da Lamborghini, porque ela é a prova viva de que alguém consegue de fato chegar lá. Mas na minha cabeça, o maior impacto da Rinode não tá na Lamborghini que ela dá pro Titã, mas nas vidas transformadas de dezenas de milhares e milhões de seus Pedros por aí. E aí, assim, de alguma forma, eu, naquele momento, comprei a Rinode de coração. E isso eu ainda não tinha conhecido o Sandro Rodrigues, não tinha conhecido a Dona Adelaide e nem a missão da empresa, que é dar às pessoas uma oportunidade para mudar de vida. E quando eu vi isso na missão da empresa, eu falei, puta que o pariu, achei meu lugar. Então, na verdade, eu falo pro Matheus, eu não faço multinível, apesar de a gente ter o podcast do multinível. Eu faço multinível. O Matheus faz multinível, eu faço Rinode. Por quê? Porque eu não faço multinível simplesmente pela genialidade da ferramenta, porque o Matheus acha genial a ferramenta, e ela é mesmo, a gente já explicou isso pra vocês, que é genial, mas eu faço multinível pelo impacto que a Rinode consegue gerar nas pessoas, e todas as empresas de multinível conseguem gerar esse impacto que nem a Rinode gera no país, eu acredito que nem todas, porque a maior parte das empresas de multinível do mundo vendem produtos inacessíveis, exclusivos e caros. Elas vendem status, produtos de status do que produtos de necessidade básica. E quando elas fazem essa escolha, elas optam por buscar públicos de classes mais altas e não dar acesso a públicos de classes mais baixas. Então, no final das contas, unir a Rinode com os produtos dela com a ferramenta da venda direta foi a combinação explosiva para poder gerar o que, na minha opinião, transforma a Rinode num negócio social. E outras empresas também, como a Natura, né? Como a Avon. A venda direta em si. Venda direta em si. Se vocês assistiram o documentário da Madame C.J. Walker, da Netflix, que foi a primeira mulher negra. Primeira mulher self-made, que se auto-fez milionária nos Estados Unidos, trabalhava com vendas de produtos porta a porta para cabelo. Que também, de alguma forma, né? Eram produtos. Para cabelos afro, né? Uhum. Que empoderavam as mulheres. Então, no discurso também delas, era um discurso de empoderamento. De tipo, esse produto mudou minha vida, ele colocou dinheiro na minha casa e eu acho que você também pode. Então, é um negócio muito forte também. Né? Então, assim, quando eu entendi que a Rinode não era uma empresa para dar Lamborghini, mas era uma empresa de transformação de vida e elevação das pessoas, trazer dignidade para os lares, isso é muito evidente no discurso que a gente vê do Sandro, né, do seu Francisco, de toda a família Rodrigues, mas assim, a gente não vê isso no discurso dos consultores. E aí a gente tá... Por que eu tô gravando esse podcast? Porque eu queria passar pra vocês, gente, a minha visão de Rinode, o que eu comprei de Rinode, o que eu acredito de Rinode, e por que esse negócio, fez sentido pra mim naquele momento, entendeu? E faz sentido pra mim até hoje, porque ainda cumpre essa missão. Certo? E a pergunta que eu te faço, então, será que o marketing multinível, né, as vendas diretas ou talvez a Rinode seja um negócio social entre fazer grana, né, e gerar impacto? A gente pode ficar com as duas coisas? Qual é a sua visão, Tim? O que é mais legal da Rinode? A Rinode dá lucro, né? E a Rinode muda a vida das pessoas na mesma atividade.
Então, a venda dos produtos da Rinode cumpre o que o Yunus consideraria um negócio social, que é esse negócio gera impacto, muda a vida das pessoas. Tem gente que consegue sair de R$500 e passar para R$1.500 de renda com facilidade, né? Sim, gera impacto, né? E o que é melhor, gera impacto com educação, porque o cara... Você não tá dando peixe, você literalmente ensina a pescar, você dá uma ferramenta pro cara fazer dinheiro. Porque o que acontece? A primeira coisa, o primeiro desafio é você chamar a atenção das pessoas. Então, eu já percebi isso, a gente tem na Downline e tal. Pô, a pessoa é muito simples, cortador de laranja, cortador de cana, enfim, pessoas que não têm acesso. E daí você chama a atenção delas através do lucro. Você coloca um produto realmente... É fácil e acessível de ser vendido, ela vê aquele dinheiro entrando na casa dela. E aí o que você faz? Você fala assim, você para continuar tendo resultados, né, e continuar se desenvolvendo, vem para cá, a gente tem um sistema de treinamento. Então talvez essa pessoa, ela nunca teria acesso, né, de novo, voltando, essa pessoa nunca teria acesso à informação, acesso a uma ferramenta, né, acesso ao empreendedorismo. Acesso a um mentor, alguém que realmente se preocupasse com o resultado dela, e aí você traz ela para o sistema de treinamento, você coloca ela para ouvir bons áudios, não é aquele áudio da escola que ela tem que decorar um monte de coisa nada a ver, são áudios de desenvolvimento pessoal, de liderança, de vendas, de relacionamento, e aí você percebe aquilo 6 meses, 1 ano depois, o empoderamento das pessoas, né? Mulheres, a mudança de mentalidade. Mulheres que às vezes elas estavam viviam numa casa onde o marido, o esposo, colocava assim, punha em cima dela porque ele trazia grana e ela só ficava em casa, ela era uma dona de casa, e aí você tá dando uma ferramenta para ela também ter dignidade, poder colocar comida encher a geladeira de comida, poder... Sei lá, também se arrumar um pouco mais, né? Sentir que ela tem valor na sociedade, sentir que ela tá podendo crescer, que ela está convivendo numa comunidade de pessoas que estão buscando o desenvolvimento pessoal. Cara, isso é mágico, Qual que eu acho que é o erro que a gente comete hoje, né? Como grandes construtores da marca Rinode. Erro de brand, né? Erro de brand, de posicionamento. Eu acho que essa mudança que a Rinode faz, nenhuma outra empresa faz no Brasil. Nenhuma outra empresa com esse nível de acesso dá uma ferramenta tão simples para as pessoas aumentarem a sua renda. E eu desafio quem está ouvindo a gente a trazer uma outra empresa que gera tanto impacto e transformação na vida das pessoas. E não estou dizendo de transformar o cara Zé Panguela em Imperial, não. Estou dizendo em pegar as pessoas e levarem R$1.000 a mais para dentro do bolso de tanta gente, entendeu? Igual a Rinode. E aí o que acontece? A gente não vende isso. As pessoas olham pra Rinode como, tipo, pirâmide. As pessoas olham pra Rinode como sendo, a empresa chata dos perfuminhos. Já foi dos perfume cópia, já foi da pirâmide, já é dos piramideiros, já foi de N coisas. Coisa que a Rinode não é, entendeu? Então, tipo assim, e aí o que eu acho hoje, todas as empresas, a Herbalife está... para o shake e emagrecimento, né? Assim como a Mary Kay está para o empoderamento feminino. Exato, entendeu? Assim como a Natura está para a sustentabilidade brasileira. E levando as nossas qualidades e os nossos frutos da Amazônia para o mundo. Você pensa em Natura, você já vê Natura Ecos, vem aquele cheirinho de grama, orvalho, aquele rio passando. Sustentabilidade, embalagem, entendeu? Você pensa na Mary Kay, você já pensa na mulherada poderosa, foda, do carro rosa, que conquista suas coisas. E você pensa em Rinode e não vem nada, entendeu? E o que é pior, na minha opinião, gente, tipo, eu não tô na Rinode porque eu amo os produtos, mas não é por causa dos produtos, é por conta da transformação que ela causa. Só que ninguém sabe disso, entendeu? Então, aí eu falei pro Matheus, a gente precisa gravar um episódio pra eu falar sobre a importância da gente colocar uma causa no branding da Rinode, né? Agora que a gente está estudando mais marketing, eu e o Matheus, a gente entende que só a causa move as pessoas por uma marca, entendeu? Muitas, e ainda mais hoje pensando em geração Z, que consome por conta de causa, né? Se a gente pudesse mostrar para o mundo, né, as histórias poderosas de mudança de vida que a Rinode gera, a imagem da Rinode seria totalmente diferente. Então, quando você vai dar plano,
conta mais histórias, né? Não mostra mostra tudo que você quer mostrar de carro, bônus e tudo mais, mas pelo amor de Deus, mova as pessoas pela causa Rinode, pela missão de levar a oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Essa é a missão que está no coração da empresa. Não é levar uma Lamborghini na garagem de todos os brasileiros, entendeu? É dar às pessoas uma oportunidade para mudar de vida. E se a gente não tiver isso muito claro no nosso discurso, e eu não tô falando só no seu coração, não, tô falando no teu discurso. Falar, tipo assim, todos os dias, quando você fala do plano, você falar sobre o impacto positivo que a Rinode gera na vida das pessoas e provar isso, porque a gente tem prova, depoimento, entendeu? Para poder provar isso. A gente tinha que ter um material, velho, assim, com dezenas e milhares de depoimentos de gente que conseguiu conquistar pequenos sonhos na vida, sabe? Não importa o carro que você compra, a casa que você compra, importa o mercado que você faz, a escola que você paga, a dívida que você quita que estava atrasada, o convênio médico, entendeu? São muito mais sobre as pequenas conquistas, que são muito mais numerosas do que sobre as poucas grandes conquistas. Entende? Similar a, mais ou menos, da mesma forma como o Grameen Bank era o banco dos pobres, né? O banco dos empreendedores que dava crédito para empreendedores mudarem a realidade dele, quando um cliente final enxergasse a nossa marca e falasse assim, putz, eu tô comprando um cosmético aqui, mas eu não tô comprando só um cosmético, eu tô comprando um cosmético de um empreendedor brasileiro que tá levando mais dignidade para casa dele, ele não tá tentando concurso público, ele não tá esqueminha, ele não tá tentando passar a perna em ninguém, ele simplesmente está, através do empreendedorismo, da venda de produtos real, atendendo o cliente, atendendo uma demanda real dos brasileiros, levando dinheiro digno para casa dele. E cara, isso aqui tá me arrepiando, porque eu já vivo isso, né, no nosso dia a dia. A minha grande dor é por que o mundo ainda não sabe e não tem essa visão que eu tenho dentro do negócio, né, olhando por dentro. Se a gente para analisar a fundo, né, a forma de trabalhar da Rinode é um negócio social, né? E assim, não tem o que discutir, só que a gente não usa isso. E talvez seja a maior grande força. O mundo está pedindo empresas assim, o mundo pede para que outras Rinode existam, os consumidores pedem e a gente tem e a gente não mostra, né? Acho que só falta mostrar, porque a gente já cumpre esse papel. Acho que é isso que a gente tinha que compartilhar. Eu queria deixar para vocês, gente, Jamie, gostei do assunto, quero pesquisar mais, né? Então, a organização que eu trabalhava no Brasil chamava Artemisia, né? E a Artemisia foi fundada por um fellow da Choca. A Choca, gente, é uma das maiores ONGs do mundo que fomentam, que estimulam negócios sociais, né? E, para você ter uma ideia, a Choca foi considerada a 5ª ONG com maior impacto positivo no mundo, né? A Choca é uma ONG para fomentar negócios, juntar cabeças de negócios sociais. E hoje existe uma titulação que as empresas podem tirar, chamadas de setor B, que é muito tudo isso é muito relacionado, né? A missão das empresas B é construir um ecossistema favorável para fortalecer empresas que usam a força do mercado para solucionar problemas sociais e ambientais. Então, as empresas B são negócios sociais. E aí hoje existem N iniciativas no mundo todo de empresas B, né? Então, assim, não é mais desculpa, sabe? A gente só pensar em lucro ou só pensar em ONG, né? Existe todo um ecossistema de pessoas pensando como construir esse setor 2,5 de forma mais sustentável aí. E é isso. Então eu acho que no futuro as pessoas, se elas puderem escolher uma empresa que só ganha dinheiro e a outra que ganha dinheiro e faz impacto, eu acho que, cara, com certeza eu como cliente optaria por uma empresa que vai fazer meu mundo melhor. Então é isso. Mais alguma consideração? Queria só terminar então aqui, a gente está falando de não só construir a melhor empresa do mundo, mas construir a melhor empresa para o mundo. Então fica com essa aí e a gente se despede. Espero que você goste muito. Se você não mandou ainda, mande a sua cartinha, né? Manda um e-mail pra gente, amoreutenhoumplano01@gmail.com, que a gente vai gostar muito de saber a sua opinião, né? Se você conhece alguma outra empresa que causa um impacto social tão grande na sociedade, enfim, críticas e sugestões, histórias e sugestões de temas, que a gente vai ficar muito feliz, beleza? Então, galera, entre ganhar dinheiro e fazer diferença no mundo, fique com os dois. Beijo!